Então, pessoal, começando mais uma aula de ciências, professor Anderson. Essa aula é um pouquinho mais diferenciada do que a gente está acostumado em ciências, né? Porque geralmente ciência a gente quer estudar as plantas, os animais, os micro-organismos, mas a gente pouco para pensar nos materiais sintéticos. Com certeza você tem ideia do que seriam esses materiais sintéticos. Na sua casa pode ter vários deles aí. Supermercado você encontra muito. Então essa aula de hoje é basicamente para a gente caracterizar os materiais sintéticos, citar exemplos. Você já pode começar a pensar aí na sua casa, que materiais você tem aí na sua casa, no seu dia a dia, que são materiais sintéticos. Você pode até fazer uma listinha aí, bem básica, e a gente, no canal aí, Anderson Ciências, você pode colocar nos comentários: ó, professor, na minha casa tem isso aqui que é sintético, tem isso aqui que não é sintético. Então, ó, não esquece de assistir essa aula no canal Anderson Ciências. Se você gostou, é só curtir. Primeiro passo é classificar os materiais. Que materiais nós temos em casa? Será que na nossa casa tem materiais sintéticos? Eita, agora nós estamos na curiosidade, né? Será que na nossa casa tem materiais naturais? Aumentou mais ainda a curiosidade, né? Então, com a aula de hoje você vai diferenciar bem isso aí. Primeiro passo é associar o nome natural com natureza. Então, o material natural é aquele que é criado, produzido pela natureza e não tem interferência humana. Por exemplo, uma planta que está produzindo folhas, frutos, sementes, ela está produzindo naturalmente. Não precisa um ser humano operar uma máquina, apertar um botão para ela fazer isso. Então isso é natural, é processo natural, sem a interferência artificial do ser humano. Até aí está fácil, né? Sua geladeira tem uma fruta lá, tem banana aí no seu cantinho aí onde guarda os alimentos. Então tudo isso aí é material natural. Agora o material sintético, ele é artificial. Ele é artificialmente produzido e com certeza tem a interferência do ser humano. Por exemplo, se você está usando bem uma caneta de plástico, não existe um plantio de plástico, né? Ah, professor, vou mostrar aqui tirar uma foto aqui do meu plantio. Essas plantas estão produzindo muito plástico. Não tem, né? Então isso aí é material sintético, produzido pelo ser humano. E por aí vai. Eu citei o plástico porque é o mais comum no nosso dia a dia, né? Mas daí para frente, vocês vão começar a associar com o seu dia a dia, você vai ver que tem muito mais coisas além disso. Vamos caracterizar as substâncias naturais. Como é que pode ser uma substância natural? A substância natural pode ser de dois tipos. Orgânica, nós estamos vendo aqui, né? Ou inorgânica. Agora vem um problema, professor. A diferença entre orgânica e inorgânica é só esse IN no começo. Esse IN no começo de inorgânica dá a ideia de não. É tipo se eu dissesse 2 quilos de arroz são suficientes. Mas na sua casa chega umas 30 visitas aí de última hora. Aí você vai dizer, não, esses 2 quilos de arroz são insuficientes. Então não é mais suficiente. Então esse in deu ideia de não. É mais ou menos isso. Orgânico é aquilo que é do organismo. Geralmente de organismo animal ou vegetal. Aquilo que o animal ou vegetal consegue produzir, né? E o elemento principal das substâncias orgânicas é o carbono.
Então, de acordo com a química, tendo carbono como elemento principal, a gente pode dizer que esse material, que essa substância natural, ela é orgânica. Vamos ver exemplos. Um exemplo simples aqui a gente pode ver no nosso dia a dia, as próprias frutas, né? São naturais, são orgânicos. Exemplos mais práticos. O álcool. Professor, o álcool é uma substância orgânica? Sim. Ele tem o carbono como elemento principal e tem origem quase sempre da fermentação da matéria orgânica. O próprio açúcar, que é tirado da cana-de-açúcar, então isso aí é uma substância natural e orgânica. Se você for analisar quimicamente, o principal componente do álcool e do açúcar é o carbono. Até nós, os nossos músculos são orgânicos. O maior componente, o principal componente dos nossos músculos é proteína. Um dos componentes básicos das proteínas é o carbono. Também tem nitrogênio. Então, esse material natural orgânico é o que a gente mais lida no nosso dia a dia. Por exemplo, a carne de origem animal, os vegetais que você se alimenta. Tudo isso é material natural orgânico. E o inorgânico? Ele não vai ter o carbono como elemento principal. Pode perceber que ele não tem o carbono. A origem dele é mineral. Professor, o que seria mineral? Mineral, a grosso modo, é aquilo que não tem origem viva. Não tem origem do ser vivo. Não é tirado nem de animal e nem de vegetal. Exemplo simples. A água. Por exemplo, os animais não produzem água. Então, como os animais não produzem água, então a água não é orgânico. E para a gente ter esse material no nosso organismo, a gente tem que ingerir essa água. O sal de cozinha também é origem mineral. Se você for ver o sal, ele é retirado da água do mar por evaporação. E o sal, cloreto de sódio, ele tem o cloro e o sódio. Ele não tem o carbono como elemento principal. Outro exemplo, lá na camada de ozônio, nós temos um gás chamado ozônio. A formulazinha dele, O3. Tem 3 átomos de oxigênio ligados entre si. Então ele não tem carbono como elemento principal. Não é de origem animal e nem de origem vegetal. Então ele é inorgânico. Facílimo, né? Aí você já vai pensando aí, no seu dia a dia, o que é que você tem na sua casa que é orgânico e o que você tem na sua casa que é inorgânico. Com certeza, água e sal são os principais exemplos. Ozônio, dificilmente tem em casa, né? Está mais na camada de ozônio. Mas está valendo, né, pessoal? Agora, o material sintético. O material sintetizado, né, pelo ser humano. Geralmente, eles resultam de modificações de substâncias que já existem na natureza. Tanto faz se ela é orgânica ou inorgânica. O que o ser humano vai fazer é pegar essa matéria-prima e transformá-la. Vai transformar, vai produzir outras substâncias novas, diferentes da original, e isso de forma artificial. Aqui nessa ilustração nós temos exemplo de medicamentos, né? Muitos medicamentos são fabricados a partir de substâncias naturais, extratos de plantas,
e eles são modificados em laboratório e dão origem a medicamentos. Então isso aí é material sintético. Outro exemplo, o próprio plástico. O plástico ele é extraído do petróleo. Então o petróleo é uma substância orgânica, é natural, mas a partir dele se produz a gasolina, o óleo diesel, o querosene, o próprio asfalto. Então, são substâncias modificadas, modificações das substâncias naturais, tem a participação humana, então por isso que é sintético, e quase sempre são feitos em indústrias. Tanto faz ser indústria química, indústria farmacêutica. Ok, pessoal? Então, com esse slide aqui você já vai abrindo mais sua mente e vai lembrar de mais coisas artificiais, né? Mais coisas sintéticas que tem na sua casa. Aquela garrafinha de plástico, no carro, aquele pneuzinho de borracha sintética. Então, tudo isso aí é coisa artificial que foi produzido pelo ser humano, mesmo ele utilizando como matéria-prima substâncias naturais. Vamos ver exemplos. Quem utiliza adoçante já viu muito esses nomes, né? Sacarina, ciclamato de sódio. Então, são materiais artificiais, são feitos artificialmente pelo ser humano, eles não existem naturalmente, e eles não são absorvidos pelas nossas células. As nossas células não absorvem esses materiais, dão a sensação de ser doce, a pessoa toma, sente o sabor doce, substitui o açúcar, né, a glicose, não é absorvido pelo corpo e não vai engordar a pessoa, né? Especialmente os que estão fazendo um regime alimentar ou até mesmo diabéticos, que tem que regular o nível de glicose sempre no sangue, né? Eles têm uma dificuldade pelo problema na insulina, na produção de insulina, eles têm dificuldade de absorção da glicose. Então a tendência é a glicose estar em alta no sangue. Então, para não aumentar mais ainda a glicose que já está em alta, por ser diabético, então o ser humano fabrica, né, essas substâncias artificiais, sintéticas, para substituir o açúcar na alimentação. Outro exemplo clássico, aqui a gente já comentou muito nessa aula, né? O plástico. O plástico o próprio nome já diz, né? Tem grande plasticidade. Praticamente tudo pode ser fabricado utilizando plástico. É considerado o material industrial do século XX. E se duvidar, até mais. Vai ainda permanecer muito tempo dominando o mercado, né, como se diz. É um produto sintético, fabricado pelo ser humano. Ele tem uma dificuldade muito grande de decomposição, especialmente pelo fato de ser sintético. O tempo de decomposição é grande, por isso a necessidade de se utilizar o menos possível de plástico, se utilizar pelo menos ou reaproveitar ou tentar reciclar, é muito fácil ser reciclado, e até um ganho de dinheiro, né? O pessoal que vive de reciclar, os catadores, né, que a gente diz, que vive de vender o plástico para reciclagem. Além de ser uma vantagem econômica para os catadores, também é um benefício para a natureza, né? Que é menos plástico acumulado na terra, na natureza. Outro exemplo aqui de material sintético, o acrílico. Muitas vezes o acrílico ele substitui até o vidro. É mais fácil de ser fabricado, se duvidar, é até mais resistente que o vidro. Aí diferentes objetos, você vai imaginar bem na sua casa o que é feito de acrílico. O próprio quadro na escola, quadro de acrílico. Então você vai pensar aí
até mesmo copos. A gente usa muito copo de acrílico. Você jura que é de vidro, mas ele é acrílico. Tampas de objetos em acrílico. Então, esse é um material sintético produzido pelo ser humano, que não é encontrado naturalmente, né? Então, por isso, como aconteceu a transformação dele, artificial, ele é considerado um material sintético. Os detergentes. Quase sempre os detergentes são formados a partir da mistura de substâncias oleosas. O pessoal faz muito com resto de óleo e gordura, né? Geralmente com a mistura com hidróxido de sódio. É um material sintético, muito utilizado para remover gorduras, na limpeza de forma em geral, né? Atualmente, nesse período de limpeza, de lavar mãos, ele é muito utilizado, né? Porque ele remove gorduras, especialmente a superfície de micro-organismos, tem a camada de gordura. Então, esses detergentes são muito importantes nesse processo de remoção de gordura e até mesmo no arrasto, na remoção de partículas, até de seres que contaminam. Então, muito utilizado na limpeza. Não é um material natural, porque você não vê na natureza, a natureza fabricando detergentes. É fabricado pelo ser humano, então é sintético. E ele é muito utilizado na indústria, na limpeza doméstica, e faz parte também do nosso dia a dia. Também é muito prejudicial aos rios, às águas, né? E ele saindo pelos encanamentos de esgoto, né? Certeza, se ele não passar por um processo de tratamento, esse esgoto, com certeza ele vai ser lançado nas águas. A borracha, no caso a borracha sintética, que existe a borracha natural, que é tirada do látex, da seringueira. A borracha sintética, ela surgiu para substituir essa borracha natural, é mais prática, mais fácil de ser produzida, custo mais baixo, isso aí, ó, para a indústria é um principal incentivo, né, para ser utilizado, o custo mais baixo. Pode ser produzido em grande escala, tem a mesma utilidade do material natural, né, encontrado na natureza, e substitui essa borracha natural de forma bem eficiente. Então, é um material sintético, o próprio nome já diz, né? Borracha sintética, não é natural, mas faz o mesmo serviço da borracha natural. Aí a gente vem agora falar do mau uso dessa tecnologia, né? É claro que quando a gente fala em drogas sintéticas, a gente tem que lembrar que os medicamentos também são drogas e que vão alterar o funcionamento do organismo. Então, os medicamentos e as drogas, né, são substâncias que são fabricadas para fazer alguma modificação no nosso organismo. Essas drogas são muito comentadas no dia a dia, né? O problema delas é causar alterações no nosso funcionamento cerebral, modifica a nossa consciência. Por isso são classificadas como psicoativas, como é o caso que a gente falou aqui no exemplo do êxtase, que são drogas sintéticas. O que acontece? O êxtase é um composto químico, aqui o nomezinho químico dele, né? Metileno dimetox-metanfetamina. Muitas vezes era classificado apenas como metanfetamina. A abreviação dele, MDMA,
O princípio ativo dele vai estimular a produção de serotonina no cérebro. A serotonina é uma substância responsável pela sensação de prazer. Ele é um neurotransmissor que dá para nós a sensação de prazer. Por isso que essas drogas viciam tanto as pessoas. Porque ela causa uma boa sensação para o cérebro, para o corpo, né? E o cérebro começa a gostar, se acostumar com essa sensação. E a pessoa começa sempre a querer ir atrás dessa sensação para até fugir de algum problema na sua realidade. O problema é esse, a capacidade de viciar o organismo. E quanto mais a pessoa vai tendo contato, mais o cérebro vai se acostumando, sendo estimulado por essa serotonina, mais ele vai buscar essa droga. Aí vem o vício, o roubo e o risco de ser preso, assassinato, tráfico de drogas, essas coisas. Então, o que a gente pode falar disso aí, desse grande problema mundial, é que a droga ela prejudica o sistema nervoso, prejudica a parte social do indivíduo, vai fazer com que o indivíduo viva em função dessa droga, e a pessoa que usa essa droga nem sabe o que está realmente ingerindo, que substâncias estão sendo ingeridas por ele. Então a dica que a gente pode deixar é o quê? Se afastem, não aceitem, não tentem provar, não vai pela ideia de um amigo, que nem é seu amigo, dizer, ó, essa droga aqui, ela te dá uma sensação boa. Mesmo que dê uma sensação boa, ela vai fazer que você procure sempre essa sensação boa, e essa sensação boa vai ser o norte da sua vida e você vai esquecer de amigos, família. Então o ideal é nem experimentar isso aí. Ok, galera? Fica a dica aí. Fora desse negócio de drogas. Mais ilustrações de materiais sintéticos, especialmente aqui, ó, fabricados utilizando vidro, o próprio plástico. Muitos exemplos aqui, ó. Nosso dia a dia está repleto de materiais sintéticos. Aí você pode fazer uma lista com a tabela, coloca de um lado os naturais e do outro lado os sintéticos. Você pode pesquisar até qual é a matéria-prima utilizada para fabricar aqueles sintéticos. Isso já dá uma pesquisa bem legal, viu? Bem interessante. Então a gente agradece a atenção. Tentem fazer esse quadro comparativo, ou até mesmo um mapa mental, né, um mapa conceitual, identificando os tipos de materiais, os naturais, os sintéticos, nos naturais orgânicos e inorgânicos, e nos sintéticos exemplos que você tem aí de materiais sintéticos, muito além do que eu trouxe para cá, né, na aula, você vai lembrar de muito mais aí, os usos, as utilidades dele, e buscar até a origem, a matéria-prima utilizada para produzir esses materiais sintéticos. Então, acompanhe essa aula no nosso canal, Anderson Ciências, e até a próxima.